Na tela da Band, também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira, abrindo a semana para repercutir aquilo que aconteceu com a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. O Internacional no sábado conseguiu arrancar um empate lá contra o Bahia na Fonte Nova, empate importante para o Internacional, empate importante. E o Grêmio ontem conseguindo uma vitória essencial, venceu o Vasco lá em Chapecó, onde teve de tudo, menos futebol, né, em função da condição do gramado. Vitória do Grêmio e o Grêmio saiu do Z4 do Campeonato Brasileiro. E vem aí mais um Grêmio Corinthians, quarta-feira, pela Copa do Brasil, jogo de ida lá em São Paulo. E aí, qual será a estratégia do Grêmio? Vai com força máxima no Brasileiro? Vai com força máxima na Copa do Brasil? Será que tem que fazer alguma preservação em uma dessas competições? Falaremos muito sobre isso. E agora, de imediato, quero colocar para vocês na tela a enquete do programa de hoje. Bom, que comecem as críticas, né? Que venham as críticas. Boa enquete. Decolou. Boa enquete, Bruno Soares. Boa enquete, Bruno Soares. Decolou. Rapaz. Boa enquete. Não, eu acho que com 5 jogos a mais, acho que o Grêmio termina na frente. Com 3 não conseguiu ainda, né? Com 5, daqui a pouco acho que consegue. É o medo, né? Isso que o Inter tá uma draga, tá uma desgraça, tá horrível, tá péssimo. Não ganha 10 jogos e ainda não passaram. O chat tá aberto, né? Chat tá aberto pra vocês aí no YouTube. Segundo uma jornalista... Eu tô sem opinião formada sobre a enquete segundo uma jornalista amiga nossa, o Internacional é o Arsenal dos Pampas. Isso por quê? Pela camiseta? Não. Ou que chega e não ganha. Isso, exato. É que agora tem o Manchester City RS agora, né? Decolou agora, um negócio Quem impressionante. Seria? Manchester City o RS. Grêmio? Pô, que isso. É mesmo, Decolou, rumo ao G4. Tá bom, gente, tá aí a enquete. Quem irá terminar na frente no Brasileirão, Grêmio ou Inter? Em seguida a gente vai falar muito sobre essa boa enquete. Boa essa enquete, hein? Boa enquete. Boa. Na Vamos Grêmio lá. TV é boa enquete, né? Onde? Na TV Inter acho que não entraria essa enquete. Não funcionaria? Na Grêmio TV acho que entra. Bora lá, vamos lá para nossa central. Michele Silva tá conosco. Vamos começar falando sobre o Grêmio, a vitória essencial ontem sobre o Vasco. E o Renato, na entrevista coletiva, falando sobre essa saída do Grêmio do Z4. O Grêmio finalmente, Michele, saiu do Z4 do Brasileirão. Boa tarde. Tá empolgado, Colarzinho? Legal. Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Renato falou sobre essa saída do Grêmio do Z4 do Campeonato Brasileiro, tão esperada e tão comemorada pela torcida tricolor. O Renato valorizou a partida que fez o Grêmio ontem em Chapecó. Também destacou ali que o gramado prejudicou o espetáculo, mas foi importante a entrega do time gremista para conseguir essa vitória diante do Vasco. A rodada também ajudou. O Grêmio saiu do Z4. Renato, na entrevista coletiva, foi um pouco mais pé no freio, digamos assim, falando que o Grêmio até pode voltar para a situação de estar entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, mas que o time demonstrou que tem sim entrega e futebol para sair dessa situação novamente, se for necessário. Muito bem. Renato, na sua entrevista coletiva, né? Teve entrega, teve futebol em algum momento? Teve futebol, Pedro Espinosa? Teve. Hã? Teve gol do Soteldo. E aí a minha felicidade aqui, né, cara? Eu vou falar pra vocês uma coisa, não é que eu tava desesperançoso, mas eu tava receoso da sequência que o Grêmio tinha de jogos contra a Vitória, Corinthians... 7 e 9, hein? Aí que tá. 7 e 9. Antes dos 3 jogos, falávamos aqui dos tais 7 em 9 pontos. O Grêmio fez. Como o Renato destacou na sua coletiva ontem, não fez mais que obrigação, que é sair dessa zona desconfortável. Resta saber o seguinte, vai ter bala na agulha, vai ter condições de fazer a manutenção disso. É um bom auspício começar o retorno do Campeonato Brasileiro da forma que o Grêmio começou, isso é certo, né? Tendo estas armas que apresentou o Grêmio e tendo esses bons resultados sequenciais de 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Então, assim, com os reforços, com os garotos, com os estrangeiros, com o Soteldo, com o Diego Costa, né? Com o acréscimo do futebol do Pavão, que resolveu aparecer de novo. O Pavão começou a jogar futebol de novo, né? Eu, Pedro, como torcedor, pensando como torcedor, eu tenho que me apegar a esses detalhes positivos, né? E quando o Grêmio vai bem, dentro da realidade do Grêmio, é necessário também elogiar. Eu sou um cara muito mais crítico, muito mais ácido com relação ao Grêmio, com algumas situações, mas nos últimos jogos eu tenho que elogiar o Grêmio pela sua postura, pelo que apresentou e, acima de tudo, pela entrega dos caras, né? Então,
A minha dúvida é só essa. O que o Grêmio reserva para os próximos desafios? Tem a Libertadores da América, tem a Copa do Brasil, tem uma série de coisas e detalhes que o Grêmio precisa ainda ajustar, né? Mas assim, tá feito, tá posto e o Grêmio fez o que tinha que fazer. Resta saber se o Grêmio vai conseguir manter essa excelência em comparação a ele mesmo, ao próprio Grêmio. O Grêmio tem um nível de excelência, digamos assim, alcançado, que para o Grêmio ainda é pouco, mas é uma excelência que deixa o torcedor do Grêmio um pouco mais tranquilo para o que está vindo aí. Os 3 jogos, Vitória, Corinthians e ontem o Vasco, deixam no torcedor do Grêmio o seguinte sentimento: o Grêmio não cai com essa entrega que teve. E aí vamos pegar, tá? Desde aquela coletiva do Renato com o Jeromel e o Kahneman, que até em algum modo, tá, foi ridicularizada, a questão do Renato pedir para todos se levantarem de mãos dadas, que virou meme e tudo mais, mas para além da ridicularização, tá, que para mim não coube, tá, para mim foi fora de contexto, acho que até um desrespeito à ridicularização que aconteceu. Qual era a mensagem que o Renato queria transmitir ali? União. Ou seja, virada de chave necessária para o Grêmio. Porque onde faltava futebol para o Grêmio, e ainda segue faltando em alguns pontos, não pode faltar entrega e competitividade. E isso o Grêmio vem tendo. Mostrou contra o Vitória, mostrou contra o Corinthians e mostrou contra o Vasco. Aliás, era para ter vencido o Corinthians lá em São Paulo, não venceu por tudo aquilo que a gente já debateu no pós-jogo. O ponto é, onde não há futebol, onde tecnicamente o Grêmio apresenta fragilidade, tendo competitividade, como vem tendo nesses jogos, não cai. Não cai. E vocês estão vendo o Campeonato Brasileiro. Tem muito time fraco. E me parece que essa virada de turno está mostrando melhor esse cenário de quem vai realmente lutar para não cair. Tem times em queda livre. Gente, eu falei aqui para vocês, o Mano ia ajustar o Fluminense e está ajustando. Fecha a defesa e está ganhando de 1-0. O Corinthians, que ainda está ali namorando a zona do rebaixamento, com o Ramon Dias, tendência que também ali na frente desgarre. O Grêmio vai desgarrar. A questão é, a partir de agora, qual será a estratégia do Grêmio, Bruno Soares? Qual será a estratégia? Olha para as Copas, prioriza o jogo contra o Corinthians quarta-feira, pensa no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro? Gamba, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiro ponto, né? O Renato ele foi muito humilde ontem na entrevista coletiva, porque ele sabe que na próxima rodada o Grêmio pode voltar para a zona de rebaixamento. É um jogo dificílimo. E tem confronto direto, Vitória e Cuiabá. Se tiver vencedor no jogo Vitória e Cuiabá, o Grêmio é obrigado a ganhar do Atlético Paranaense fora, senão voltará para a zona de rebaixamento. Então tem essa situação e por isso o Renato também foi um pouco mais cauteloso. Talvez depois, quando o Grêmio conseguir desgarrar, como tu falou, se conseguir desgarrar, aí o Renato vai falar, eu avisei, eu disse, etc. Mas dentro disso, eu acho que o Grêmio ele tem ainda um desafio muito grande pela frente. Eu acho que o presidente está certo quando diz que o Grêmio precisa priorizar o Campeonato Brasileiro e a situação difícil que vive na tabela. Depois olha para a Copa do Brasil, depois olha para a Libertadores, embora também sejam competições importantes. Agora, eu quero discordar de ti na questão da entrega, tá? Eu acho que nunca faltou entrega pro Grêmio. Sinceramente, por mais que o próprio Renato tenha dito, olha, falta vergonha na cara, falta isso, falta aquilo. Normalmente a gente simplifica para a falta de atitude dos jogadores. E eu acho que muitas vezes os atletas baixaram a cabeça por falta de confiança porque os resultados não vinham. Mas o problema, os problemas iam muito além, Gamba. Eu acho que o Grêmio tinha uma grande dificuldade para fazer gols, faltava qualidade. Então tu vai me dizer, tá, e o que mudou agora? Mudou que o Grêmio tem o Soteldo, né? Essa é uma diferença gigantesca. E eu ouvi aqui, ali, muitas vezes o seguinte, quando o Soteldo ficou na praia, aliás, mais praia para o Soteldo, né? Quando ele ficou na praia, disseram o seguinte, se o Grêmio for um clube profissional e não varziano, o Grêmio vai dispensar o Soteldo. Não, ia punir o clube. A gente debateu isso aqui, falamos isso, exatamente. O Soteldo decidiu contra o Operário, foi o melhor em campo, contra o Vitória, foi bem contra o Corinthians, foi bem ontem de novo. Então é isso, é futebol em primeiro lugar, qualidade. O Grêmio está aproveitando as oportunidades. Mas assim, não é que o problema do ataque está resolvido, Gamba, para eu fechar essa minha primeira manifestação. É que o Renato fez uma leitura inteligente e aqui fica meu elogio para ele. Um time que tem dificuldade para fazer gols e mesmo com o Soteldo tem dificuldades, agora um pouco menos, ele precisa sofrer menos gols. Porque se tu faz pouco, tu tem que fazer 1 para ganhar. Se tu tomar, tu vai ter que fazer 2, e aí o Grêmio não faz. Então o Renato mudou o esquema, 3 zagueiros, um time mais compactado, menos exposto, e aí o Grêmio que segue com dificuldades para fazer gol, faz 1 e já é necessário para vencer. O diferencial para mim, foi quando o Renato, não que ele tivesse detectado naquele momento, quando ele fala da falta de vergonha na cara. Talvez ele já tenha detectado isso algumas rodadas antes, mas quando ele expõe isso,
ele expõe isso e deixa claro isso, que falta vergonha na cara para alguns jogadores, para alguém, para o contexto, para o Grêmio entender, qual é a mensagem que o Renato está transmitindo? Primeiro, que ele está colocando para o torcedor que a partir de agora o Grêmio precisa ter entrega, competitividade. Porque quando vai faltar, e isso está aparecendo, Bruno, futebol, o Grêmio vai ter que compensar de alguma maneira. Eu concordo contigo, em alguns jogos teve futebol. E não pode ser parte tática pro Renato, né? Não. Porque ele não fala de parte tática. Quando o resultado não vem, é falta de entrega, falta vergonha na cara. Porque ele não fala de futebol praticamente. Não, mas ele fala de futebol. Eu penso o seguinte, ontem o Renato fez algo que ele não havia feito ainda contra Palmeiras e contra Corinthians, por exemplo. Ontem o Renato mexeu certo. Contra o Palmeiras, estou falando em relação ao que o Grêmio tinha produzido com 2-0 na frente e deixa o Palmeiras encostar. E com 2-1 que o Grêmio tinha produzido contra o Corinthians, eu não estou falando do pênalti, aí esquece o lance do pênalti, esquece o que aconteceu e o lance que o Garro faz o gol de empate, né? As trocas que o Renato tem feito recentemente no Grêmio, ele tem errado nas mexidas. Ontem não. Ontem, pelo menos no meu modo de ver, ele fez certo. Ele conseguiu fazer a manutenção de um esquema que o Grêmio, durante 90 minutos e no início dos jogos, leva muito tempo para engrenar. Ontem ele não desmantelou a engrenagem do Grêmio. E talvez os jogadores tenham entendido que precisavam também, frente ao desafio de um gramado do jeito que estava embarrado, de um jogo contra um Vasco do jeito que era, também alguns jogadores entenderam que o algo a mais, e aí não é a propriamente dita a técnica, mas o grupo fechar a questão em segurar um resultado de um gol de diferença é importante também. Mas vocês conseguem cobrar desempenho do Grêmio? Não, ontem não. Não. Vocês conseguem cobrar desempenho? Não. Difícil. Não consigo. Difícil. Desempenho. Quando é que o Grêmio vai entregar desempenho? Não dá. Hoje eu vejo o Grêmio jogando bem. Os últimos 3 jogos o Grêmio jogando bem. Não, o Grêmio tá brigando, Colar. Não, o Grêmio tá competindo, Colar. É que ontem, o Grêmio tá agredindo. Ontem era um jogo específico. Não, mas contra que a gente tá o Corinthians... vendo. Não tem como jogar nesse gramado. Mas contra o Corinthians foi igual. O Grêmio conseguiu se adaptar mais rápido que o Vasco. O Vasco não se adaptou ao jogo de ontem. O Grêmio, pra mim, ele tem mais competitividade, mais entrega do que mais futebol. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mais futebol. O Grêmio jogou bem contra o São Paulo? No segundo tempo? Segundo tempo. Foi muito bem. E perdeu o jogo. Foi muito bem. Não, é isso. Perdeu o jogo no primeiro tempo. É que a gente não pode dizer assim, ó, ganhou, jogou bem, não ganhou, jogou mal. Não, mas é que contra o Botafogo perdeu jogando bem, por exemplo, entendeu? Mas o Grêmio tem a exceção do jogar bem, que é o segundo tempo contra o São Paulo. Mas eu acho que tá nos pés... já tinha um resultado. Vocês acham que o Grêmio não jogou bem contra o Corinthians, por exemplo? Brigou. Eu acho que jogou bem. Não, por exemplo... Para mim, futebol entra nessa hierarquia. Eu acho que tem jogadores das posições que fizeram falta em alguns jogos pro Grêmio. O Bruno citou o Soteldo, por exemplo. O Soteldo é um jogador pródigo de setor dianteiro de time. Ele decidiu os 3 jogos. Tira o Soteldo dos 3 jogos. Aí já não sei. Não, é só tu ver como é que foi o Grêmio sem ele. Porque eu me lembro de jogos recentes onde o Rodrigo Eli foi centroavante. Exato. Assim como o Diego Costa está fazendo falta ainda. Claro que sim, claro que sim. Vai melhorar. Agora tem opção, tá? Tem opção. Pois é. Agora então... ele começa a contar com os jogadores que foram contratados. A partir de agora, talvez o Grêmio entre numa escala de entregar futebol. Que é a próxima etapa. A primeira etapa qual era? Fazer com que o Grêmio entendesse o momento, porque o Grêmio... Mais ou menos, né, eu até acho que os resultados... O Grêmio até o jogo contra o Vitória... Mais ou menos. Estava acreditando na magia. Qualquer momento a gente sai. Não, mas eram 3 jogos vai sair, acessíveis. E aí sem entrega, sem competitividade... Não ia sair. Nós chegamos na data que nós debatemos aqui há uns dias, hoje é dia 29, né? Chegamos hoje no dia 29 com aquela... proposição e até estimativa dos pontos conquistados que o Grêmio conseguiu. Sobre adversários diretos. Adversários diretos, tá? Agora, realmente, por exemplo, se o resultado paralelo ao Grêmio der algum vencedor, por exemplo, que nem o Bruno citou, o Grêmio de novo está obrigado a vencer. Então, assim, eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar desempenho de um time que precisa, antes do desempenho, resultado. O Grêmio nos próximos 5, 6 jogos ainda vai batalhar pelo resultado. Eu não estou esperando o desempenho do Grêmio. Eu estou esperando a conquista dos pontos através do resultado e do que o time vai apresentar. Desempenho, para mim, no próximo mês, digamos assim, até iniciar outubro, eu não vou esperar do Grêmio. Eu vou esperar só o resultado e só os pontos. Meu ponto de discordância é que faltava entrega. Eu acho que nunca faltou entrega.
eu acho que em determinado momento o time se desanimou, que Mas é normal. O Renato que não ganhava. isso, Bruno. O Renato testou E isso. eu discordo do Renato. Ele atestou isso. Exato, e eu discordo dele. Porque o Renato tem dificuldade de explicar a parte tática, ele tem dificuldade de falar sobre futebol. Ele fala pouco sobre futebol. Tu acha que ele fala bastante nas coletivas sobre futebol? Quando perguntado, fala. Olha, fala, explica. Fala, explica. Porque se criou uma ideia que o Renato não é tático, que o Renato não fala sobre futebol. Não. Bom, mas então desconsiderar toda a trajetória do Renato. Então o Renato não tem mérito. Eu não estou dizendo, não disse isso. Vocês gostam de o Renato é gestor de grupo, gestor de grupo. Não. Mas é quem desmerece todo o trabalho do Renato. Gambá, Ninguém tá falando do Painá. não vamos a 8 nem a 80. Calma. Eu acho que o Renato entende sim de tática, eu acho o Renato muito bom treinador. Tá dizendo que ele não fala de futebol? Um dos melhores do país. Não, tu tá sugerindo mas que ele na não fala de coletiva ele não fala. sugerindo que ele não fala de futebol porque ele não entende futebol? Não! Sabe por que ele não fala? Porque ele não assume responsabilidades. Mas como não? O Renato não assume responsabilidades. Quando o como Grêmio não? perde, é o gramado que é ruim, é o jogador que tá longe da família, é o atleta que não tá se entregando e não tem vergonha na cara. Mas quando ontem o ele Renato... bateu no peito e disse, não fizemos mais do que a nossa obrigação, salário em dia tem mais é que sair do Z4. Exatamente. Não terceirizou. Não. Matou no peito e disse, tem mais é Não, que sair eu do Z4. quero que ele diga... salário em dia, o que o Grêmio salário dos oferece, jogadores. O que o Grêmio oferece Pros jogadores. todo mundo, não é mais do que nossa obrigação sair do Z4. Ele citou ontem uma questão que eu até achei muito interessante sobre... Até entrando nesse ponto da vergonha, né? Ele citou ontem, né? Pô, eu, que tô no hotel, que sou o Renato, eu tenho vergonha de sair do quarto do hotel, vocês não estão com vergonha de sair do... Ou seja, colocando a responsabilidade nos jogadores. Nunca é dele a responsabilidade, Mas como que não, se ele é o comandante? Então me lembra uma coletiva que o Renato disse assim, ó, eu errei. Bruno, eu errei. Bruno, ele colocou o Duqueiroz contra o Corinthians e não admitiu que errou. Ele colocou o JP contra o Palmeiras e não admitiu que errou. Isso tá tão ele implícito. Isso tá tão implícito. Se o time não rende, não consegue resultado e tá no Z4, a responsabilidade é do treinador. Qual é o papel do treinador a partir daí? Isso tu tá ajustar dizendo. o time, não perder o grupo. O pior para o Grêmio naquele cenário era o Renato perder o grupo. E muitos de vocês entenderam. Agora o Renato tá expondo o elenco. Depois do Grenal, Renato tá expondo o elenco, vai perder o grupo. Aí o Renato diz, falta vergonha na cara. Renato vai perder o grupo, hein? Tá expondo o elenco. Pelo contrário, ele fechou o elenco. Mas a gente sabe como é que funciona. O Renato fala no vestiário o seguinte, eu vou cobrar vocês e vou colocar publicamente o que tá acontecendo. A gente sabe como é que funciona. Ele abraça o grupo. Isso eu não ele discuto. abraça o grupo, Isso tá eu não correto. discuto. A gente sabe Isso como é eu que não discuto funciona. contigo. Isso tá correto. Ele é um ótimo gestor. O meu ponto é que ele não assume as responsabilidades. Agora, tem ele terceiriza sempre o problema. Por exemplo, assim, a tomada de atitude do JP Galvão, quando ele, JP Galvão, se enxerga como um, entre aspas, problema e pede para sair porque não estava entregando, não estava rendendo, também é um ingrediente que a gente tem que ressaltar. Um ambiente menos tumultuado internamente, um ambiente mais propício a um grupo, um ambiente com singularidades que convergem para o plural é muito mais efetivo e muito mais exitoso. Porque daqui a pouco tu tinha um jogador que não estava tão, entre aspas, engajado ou não se sentia engajado, e aí toda vez que colocado se sentia exposto, daqui a pouco também ajuda. Então tem não é somente as dificuldades de um grupo e de um plantel deficiente tecnicamente, mas às vezes algumas coisas nestes detalhes de engrenagem e de caminhada fazem também a diferença. Daqui a pouco a saída do JP Galvão fez bem ao Grêmio. Internamente fez bem ao Grêmio, se torna menos um problema. É que o Renato, às vezes, ele leva, assim, em primeiro lugar a gestão de vestiário, e eu concordo plenamente contigo que o Renato ele é um excelente gestor. Talvez o melhor do Brasil entre os treinadores. Só que, às vezes, a gestão de vestiário dele prejudica o time dele. Porque ele tem que dar oportunidade pro Rafael Cabral, daí ele tira a sequência do Marquezinho, daí o Rafael Cabral vai lá e... Parou com o rodízio, né? Porque o Marquezinho gritou, né? Aí o Rafael Cabral foi lá e... Que aí é porque o Marquezinho gritou. Não tem mérito, Renato, nenhum. Ele para com o rodízio porque o Marquezinho gritou. Não foi porque ele no campo diagnosticou que o Marquezinho estava... Como é que ele vai concluir quem foi que botou pro Rafael Cabral e pro Kaique? Tá, então tu quer dar mérito... Ele vai concluir. Não, eu acho o seguinte, sem dar jogo, eu acho que realmente é o Marquezinho. Cara, ele deu o jogo e concluiu que o Marquezinho era o melhor. Tu vai defender o rodízio aqui, é isso? Não tô defendendo o rodízio. Eu tô defendendo que ele deu oportunidade. Não. Eu tô defendendo que ele deu oportunidade e a partir daí concluiu que era o melhor. Bruno, desculpa. Desculpa. Até então o Marquezinho não tava convencendo a torcida do Grêmio. Não tava. A torcida do Grêmio criticava o Marquezinho aqui. Até no o Marquezinho virou meme na história do gol no canto esquerdo. Não.
O Marquezinho Agora falhava não, e a isso torcida lá do Grêmio atrás. dizia, não, tem que ser o Kaique. Bom, agora chegou o Rafael Cabral. Ele não era unanimidade. Não, isso lá atrás. E aí o Renato não pode testar pra ver quem é o goleiro. Isso lá atrás, Gamba. Agora, contra o Juventude, quando o Rafael Cabral jogou, o Marquezinho estava firmado no gol do Grêmio. Não sei se estava firmado. Tava não sei se estava firmado. E aí o que aconteceu? O Rafael Cabral foi lá e falhou no gol. Tá bom, e aí o Renato teve a resposta que ele precisava. Então tu tá aplaudindo o Renato por corrigir o próprio erro dele. Não é o próprio erro. Ele cria o problema. Não é o próprio erro. Não. Ele testou o jogador, o jogador não deu certo. Eu tô te falando. Ele testou o jogador, não deu certo. Eu tô vendo algo legal. Sabe o que aconteceria? Sabe o que aconteceria? Nós estamos aplaudindo o cara que corrigiu o erro que ele mesmo cometeu. Sabe o que tu diria aqui? Se o Marquezinho, porventura, falhasse no jogo contra o Juventude que tu trouxe, tu diria o seguinte, por que o Renato não dá uma chance pro Rafael Cabral? Não diria isso. Claro que tu diria. Ele tava bem no gol. Por que não? Tu diria. Ele tava bem no gol. Cabral, acho que tá na hora do Renato dar um jogo pro Rafael Cabral. Aí tu tá fazendo um exercício de achar o que eu diria. Mas é assim que funciona, porque vocês iriam criticar ele porque não deu chance. Não. É assim que funciona. Tá, vamos combinar uma coisa, assim, ó. O rodízio foi prejudicial ao Grêmio. Mas é óbvio. Ele concluiu que não funcionava. Concluiu com muita... Olha, com a imprensa falando, com o Marquezinho falando, todo mundo avisando que não dava, daí ele concluiu. Palmas pro Renato que concluiu depois de todo mundo ter avisado. Eu conheço só uma pessoa do nosso convívio que bateu o martelo e segurou a onda do Marquezinho, que foi o Diogo Rossi. O Diogo Rossi era o único cara que eu lembro assim de falar que o Marquezinho era talvez o goleiro incontestável. Ele era criticado, não era criticado? Muito. No início do ano era. Não era No início do ano era. Bruno Soares, que entende, né, que nesse momento o Renato não tem importância no Grêmio. Eu sou um que queria o Rafael Cabral titular. Eu disse que quando chegou, eu disse. Não. O campo fala. O Soteldo fez gol. O Grêmio tá fora da zona. Tira o Renato do Grêmio agora. Mas eu não quero tirar. Não. Mas eu não quero. Faz esse trabalho de o Grêmio sem Renato Mas não agora. pode ser assim a análise, Gamba. O Grêmio sem Renato agora. O Grêmio é rebaixado. Ah, perfeito. Tá, e daí por isso eu não posso criticar o Renato. Não é criticar o Renato. Não, eu tô sendo impedido de criticar o Renato. É que tu reduz o Renato a gestor de grupo. Tu reproduz aquilo. Tu reproduz aquilo que mais faz com relação ao Renato. Não, eu não reduzo. O Renato é gestor de grupo. Não, eu não reduzo. O Renato trabalha só o motivacional. Não falei isso, Pô, Gamba. já vencemos Gamba, essa pauta, né? Não, já vencemos essa pauta há muito tempo. Só um pouquinho, deixa eu me Quantos defender. treinadores passaram pelo Internacional? Deixa eu me defender. Recentemente. Quantos treinadores passaram? Deixa o Inter quieto. Eu só quero saber. Deixa lá. Daqui a pouco não fala isso. Quantos treinadores passaram pelo Inter recentemente? Sei lá. Treinador, poucos. Pedro, deixa eu me defender. Treinador, E o Renato segue. Eu não disse que o Renato é só gestor. Eu disse aqui que o Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. Não ouvi tu falar isso. Meu Deus, você Fala, por aqui falou. Eu falei, né? Fala. O Renato é um dos melhores técnicos do Brasil. Agora, ele pode ser criticado. Ele erra. Mas é claro que pode. Mas não parece. Não, Gamba, tô criticando aqui, tô atacando. Eu quero dizer pro Bruno e pro Gamba que o nosso Renato vai chegar na seleção um dia. Fiquem tranquilos. Eu não vou me meter aqui, eu tô meio isolado. O que eu falei sobre a gestão é que a gestão, às vezes, atrapalha o time. Tá, e nesse momento, porque nesse momento ele geriu mal o grupo. E eu vou te dar exemplos. Nesse momento de dificuldade ele geriu Eu vou mal te o dar grupo. os exemplos. Eu vou te dar os exemplos que Não, sim. agora, nesse recorte ele geriu mal. Sim. Quer ver quando? Eu vou te dar um exemplo. Ele geriu mal o grupo. Quando ele coloca 7 pontos em 9, ele geriu mal o grupo. Ele perdeu o grupo. Tu tá pegando... Não falei isso. Tu tá pegando o recorte mais recente. Ele prejudicou o Grêmio dando oportunidade pro Rafael Cabral. Ele prejudicou o Grêmio insistindo no JP Galvão. Pedro citou o jogo contra o Palmeiras, foi o maior exemplo. Ele prejudicou o Grêmio quando ele colocou o Duqueiroz contra o Corinthians. Então a gestão de vestiário do Renato, às vezes, atrapalha o time. Agora, que ele é um grande gestor é indiscutível. Ele é um grande treinador também. Mas ele erra, e quando ele erra a gente tem que criticar, Gamba. Desculpa. Que ele colocou Rafael Cabral, Duqueiroz e JP Galvão só pra agradar os três. Principalmente. Ou tu acha que o Rafael Cabral jogou por quê? Pra ele perceber que o Marquezinho é o titular pra testar porque todos. ele ligou pro Rafael Cabral, antes do Rafael Cabral ser contratado, e disse, vem que tu vai jogar. Porque naquela oportunidade o Marquezinho tava mal. Então ele disse, vem que tu vai jogar. Então ele deve a pedra pro Rafael Cabral. Aí o Marquezinho hoje tá bem e ele tem que colocar o Rafael Cabral pra jogar. E ele botou pra jogar. E o cara falhou. E ele botou... Perfeito. Aliás, e o Rafael Cabral, o primeiro pra chegar no Renato e falar assim, professor, realmente, né, o Marquezinho tá melhor, é melhor eu ficar o Rafael Cabral tinha que falar. Porque ele jogou. Não, só um pouquinho. Ele foi testado. Mas ele já tinha sido, Gamba. O pior é não ser testado. Mas ele já tinha sido, não foi a primeira oportunidade contra o Juventude. Mas vocês colocam aqui, goleiro tem que ter sequência. Dá mais um jogo. Goleiro sequência pro Marquezinho. Dá sequência pro Marquezinho. Vai por um jogo que o cara não serve. JP Galvão, concordo contigo. Só que ali, no JP Galvão, verdade seja dita,
Faltavam opções para ele. Errou sim ao insistir, errou demais. Mas faltavam opções para ele também. O que entregaram para ele? Era o JP Galvão. Isso é verdade. Tirando todos esses detalhes que são pertencentes a um momento, né, do Grêmio, comemoremos, né? Comemoremos, pelo menos nos próximos dias aí, um respiro tranquilo. O Grêmio está fora da zona de rebaixamento 11 jogos depois. Você sabe o que é isso, cara? Para a torcida do Grêmio? Não sei, não estava lá. Para a torcida do Grêmio, 11 jogos na zona da degola, um quarto rebaixamento no horizonte. Quantos? Um quarto rebaixamento no horizonte. O Grêmio está fora do Z4. Eu não tem problema, eu respondo ao Lucas Colar, colorado, toda vez que sou provocado, porque é uma realidade. O que eu vou fazer? É uma informação. O Grêmio se colocou nisso. O Grêmio se colocou nisso. Então agora o próprio Grêmio se tirou disso momentaneamente. Então comemoremos, porque olha, foram 11 jogos dentro de uma situação assim, ó, que eu ficava pensando em casa. Cara, o Grêmio pode cair de novo na história. Não, tu disse aqui, Grêmio. Eu disse. Eu falei aqui. É 2021, entendeu? Chamou de Clubeco. Eu defendi. Clubeco vai cair. Chamei. Agora. A situação mudou tanto que hoje tu vai defender o Bright White aqui no programa. Não, aí não. É demais daí. Não, aí é demais. Agora, não, aí é demais. Aí de novo. Como é que vai funcionar a gestão do grupo com o Bright White? O que é? Vai defender o Bright White? Não, vocês vão julgar o cara. Vocês não, ele critica. Eu gosto do cara, não jogou. Eu. Bora lá, vamos falar de Internacional. Agora sim, o Internacional que jogou no sábado contra o Bahia. Conseguiu um empate 1-1, gol de Rafael Borré. O senhor cravou, né, na KTO. Cravei. Botou uma grana lá, não? Botei. E eu acho que acertei do Grêmio também. Do Grêmio? É. 1-0. Acho que acertei a banca do Felipe Gamba. Acho que gabaritei. A banca do Felipe Gamba tá tão proveitosa que ele nem se preocupa em ver se ele ganhou ou não. Mas acho que acertei. Eu tô aqui com dificuldade aqui. Tá com dificuldade? Não tá carregando. Muito bem. Mas do Inter com certeza. Não, o Inter sim. Que eu fui induzido por ti a acreditar numa vitória do Internacional contra o Bahia, né? Mas, né, tu não conseguiu transmitir aquela mensagem positiva. Com 10 minutos estava 1-0 o Bahia. Como é que você quer que eu transmita o otimismo? Quantos pontos o Inter tá do Z4? Cara, acho que são 2, 3 pontos. Seguida a gente vai colocar a classificação aqui no telão. Tá. É que ele não pedia a classificação há muito tempo, né? Tem que botar agora para ele se pedindo. atualizar um pouquinho da já tinha pedido aqui anteriormente. Negócio impressionante. Mas é bom lembrar, né, que o Inter, em relação ao Corinthians, por exemplo, tem 5 jogos a menos, tem a mesma pontuação do Corinthians. Agora vai. É uma diferença, né? É informação. Aqui a gente traz informação, programa jornalístico. Sim, a gente sabe. Dito isso, gente, empate contra o Bahia 1-1 é o que deu, né? A gente celebra pequenas coisas desse empate, não dá para celebrar muito a atuação do Inter. O Inter não fez um grande jogo lá na Bahia, né? Mas teve oportunidade de virar, de empatar mais cedo, né? De novo, né? Pecou pelos gols perdidos. O Ener Valencia, de novo, né? Muito criticado pelos gols que perdeu, em especial o gol do primeiro tempo, né? Que ele sai na frente do goleiro e chuta no poste. Teve uma no segundo tempo. Mas acho que o Roger, ao menos, está respeitando os recados que o campo vem dando, né? Boa noite, ele apostou no Gabriel Carvalho, que para mim teve uma boa atuação. Talvez seja a grande notícia aí do Inter na ausência do Alan Patrick, jogador que não se omite, tem personalidade. Chamou o jogo para ele na segunda etapa, né? Combinou bastante com o Borré, com o Bustos, lado direito, né? Até onde teve pernas. Entrou o Gustavo Prado, né? Que participou bastante do gol. Teve uma falha do Marcos Felipe, é verdade, mas o goleiro só vai falhar se alguém chutar no gol. E o Inter tem essa enorme dificuldade de fazer um gol, até porque é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Mas assim, né? Borré dentro da área, né? Fez o gol de empate, né? Jogador que não está acomodado, que mostra, né? Que tem indignação, que está buscando, né? Fazer as coisas dar certo. O Bahia pouco teve oportunidade no segundo tempo, a partir das trocas que o Roger fez. Bernabé na lateral esquerda, uma afirmação, né? Graças a Deus o René parece estar arquivado e o Bernabé vai ter uma sequência para a gente ver do que ele é feito. Mostrou que não é um marcador ruim, né? Foi à frente, deu passe, inclusive, para o Valencia fazer o gol nessa jogada que a gente está vendo aí, né? Que o Valencia acabou desperdiçando. Então, assim, Gamba, é o 10º jogo sem vitória do Inter, então não dá para a gente celebrar esse empate nesse contexto, porque é um resultado, né, que não muda a vida do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, mas de qualquer forma, né, um empate no final, tu busca um resultado contra o Bahia, que está na parte de cima da tabela, tu faz 4-6 contra esse time dentro do Campeonato Brasileiro, né, tu vê a evolução do Carvalho, do Prado, o Borré fazendo gol, né, o time um pouquinho mais afirmado em relação a ele mesmo, né, o comparativo do Inter contra o Rosário Central na terça-feira e contra o Bahia no sábado, o Inter evoluiu. Ainda não o suficiente para, né, tirar o pé do atoleiro,
mas a gente começa a ter uma perspectiva, né, que tem uma luz no fim do túnel e que tomara não seja um trem, né? Seja uma luz mesmo pra gente. Pergunta pra ti, foi uma atuação promissora visando 2025? Visando 2025? Não foi. Foi uma atuação ok, Gamba. Porque o ano deu, né, Colar? O ano deu. Ali, tá, ok. Mas não dá pra dizer que esse time vai jogar 2025, por exemplo. O mercado não vai ficar... Né, a gente não sabe a situação do Rômulo. Vai ter uma limpa no final do ano? Imagino que sim, né? Era para ter uma limpa agora já, né? Outra. Vai ter uma agora e uma no final do ano. Mas é curioso, porque o Inter recém contratou vários jogadores mas da linha de defesa... Não, claro, mas eu digo, linha de defesa é curioso ter dado tão errado. Claro, e deu muito errado. Deu muito errado. Não é que deu errado, deu muito errado. Queria saber do Lucas... Com a folha, com o tamanho dos investimentos, deu muito errado. Lucas Colar, queria saber de ti... O que tu mais ou menos acha ou pensa dos nomes que já passaram aqui outrora estarem na pauta para retornar? É agora ou na sequência que a gente pode ampliar esse debate? Eu acho que é para depois? Tá, então aí, ó, a audiência vai ficar segurando aí essa emoção. Ali na frente. Tem dois nomes que o Inter quer trazer de novo para resolver. Bruno Soares, pelo que o Inter luta no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter tem que lutar, é obrigação do Inter lutar por uma vaga na Libertadores do ano que vem. O título não, né? Não dá mais, né? Eu acho difícil. Olha, só o Grêmio, jogos a menos aí, tem 15 pontos aí em jogo, hein? Eu acho difícil, eu acho que o Flamengo não vai dar brecha esse ano, tem o Palmeiras também. Botafogo também. Eu acho o título bem difícil mesmo. Agora, uma vaga na Libertadores o Inter é obrigado a ter, e diria que de forma direta até, pelo grupo que o Inter montou, só tem essa competição para jogar, isso. Então vai vagar o calendário, não vai ter tanto desgaste. Aliás, contra o Bahia, na parte final do jogo, eu já achei que o Inter estava correndo mais. Eu não sei se é o Bahia que estava com um problema físico, estava cansado, porque o Inter apertou muito o Bahia ali na maior parte do segundo tempo. Agora, Gamba, eu achei esse time do Inter... mais uma vez, um pouquinho desequilibrado. A gente costuma dizer que o coração de qualquer time de futebol é o meio-campo. O Inter joga com 2 atacantes e agora com o Roger, o Borré joga mais aberto na direita, mas ainda assim é um cara mais acostumado por dentro. Ele não tem quase vitória pessoal, ele não preenche o meio-campo, então fica meio deslocado daquele lado direito. Né? Ele não é ponta, ele é atacante. Exato, ele tá jogando de ponta. E aí o Inter teve o Gabriel Carvalho meio que sozinho na armação, é um garoto, tem muita qualidade. Eu acho que o Inter tinha que dar uma olhada melhor para esse meio-campo e escolher entre Borré e Valência. Por mais difícil que seja, eu escalaria somente um dos dois. É que ainda está desequilibrado por muitos jogadores que estão fora, né? E a gente projeta o jogo contra o Palmeiras no domingo e a gente sempre fica olhando aquela lista que o Inter manda, né? Boletim do DM. Aí tem um jogador que está lesionado no boletim do DM do Inter, né? Que é o Fernando. O Fernando tem uma lesão muscular na coxa. O Thiago Maia está... parece a preparação para as Olimpíadas, né? O Thiago Maia é processo de corrida há 3 semanas já, o Thiago Maia. O Vitão, né, retreinamento. Vai retreinar bastante, né? Vai estar bem treinadinho para o jogo. Ou para embarcar para isso, para jogar no Betis. O Arangues tem um edema no tornozelo. Aí quando assinar a rescisão, esse edema sarou. Me explica o Wanderson. O Wanderson tá, sei lá, retreinamento também, né? Também não joga. Fadiga. Fadiga virou retreinamento, aí não joga e estava desgastado, voltou e não joga. Sabe? Aí, enquanto isso, a gente olha o Wesley, por exemplo. O Wesley joga todos os jogos do Inter. A última vez que o Wesley ficou fora de um jogo do Inter foi na semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude no Beira-Rio. Foi o último jogo que ele não jogou pelo Inter. O Bruno Henrique jogou os 40 jogos do Inter no ano. Jogou 40 jogos. Então, é óbvio que eles vão estar desgastados, é óbvio que eles vão estar, né, num ritmo diferente dos demais. O Bruno Henrique joga mais do que está jogando hoje. O Wesley joga mais do que está jogando hoje. Só que os caras estão fadigados, estão desgastados. E aí tu olha para o banco, não tem como eu tirar o Wesley, porque não tem um ponta reserva. É verdade. Vou tirar o Bruno Henrique. A opção era o Iago Noal, que não estreou profissionalmente ainda. Já tinha 2 garotos ali, sub-17 em campo praticamente. Então como é que tu vai tirar o Bruno Henrique? Não dá. Então também vai na conta da direção esse momento do Inter, porque a janela de transferência está aberta. Há 17, 18 dias. E não pintou nada. A gente só ouve notícia de saída. O Arangues vai rescindir, o Vitão vai sair, o Alário vai sair. Inclusive, né, o Roger optou pelo Lucas Drummond no sábado e não pelo Alário. Foi um erro ter montado um elenco envelhecido, então, de repente? Porque... Também, mas é que a gente não esperava que os jogadores fossem ter esse tipo de postura. O Alário assinou um contrato de 2 anos, né? Então ele teria de ter um projeto no Inter. Olha, os caras apostaram em mim 2 anos. Mas esses nomes também passaram muito pelo Eduardo Cudê, né? Não, passaram, claro, mas o Alário é um jogador que tu contrata pro clube, né? Ele tem uma trajetória, não é aquela coisa do cara que trabalhou com o treinador. Não, em contrato de 2 anos tu tá contratando pro clube. Óbvio, né? Até porque a média de técnico é 8 meses. Claro, mas de 8 meses só. Mas acho que o Pedro fala a questão da característica também, né? O Eduardo Cudê pediu com certeza. Isso, Eduardo. Não, mas assim, gente, vamos lá. Por mais que o histórico do Alário
recente não recomendasse, desculpa, é o Alário. Ele é bom jogador. Tu não pode criticar o Inter por ter contratado o Alário. Não pode. Não é crítica. Tu contratar o Alário, tu É tá isso. entregando para o Cudê o Alário. Não é criticar o jogador, não é Mas isso. agora entra o Lucas Drummond e entra o Não, Alário. mas O que eu vou fazer? É que aí o Alário. Aí a direção o Alário tem que se não mexer. pagou. Aí tem que Aí se o Alário mexer. não se pagou. Então Aí o manda. Alário- Valeu, abraço. Aí o Alário não deu Valeu. resposta, aí tu já conclui. Em 6, 7 meses que não funcionou. Não usando rodízio, Lucas Drummond e Alário, né? acho Que que nem tem- os goleiros do Grêmio. Mas assim, Libera, vamos lá. valeu, Botafogo, abraço, não deu, não vamos deu. lá. Botafogo, Rosário e Bahia. O que o Roger concluiu nesses 3 jogos? Que o Alário não é opção. Que ele vai ter que o muito Renan não trabalho. pode ser o titular da lateral esquerda. Talvez isso que o Bruno tenha colocado. Borré e Valência juntos, não. Eu acho que dá Borré e Valência juntos. Eu acho que é uma questão de encaixe do treinador, entendeu? Não, mas aí que e tá. quando voltar os volantes, daqui a pouco ele vai ter, né, uma estrutura com o Fernando e Thiago Maia, a ponto de soltar os dois lá, né? Junto com o Alan Patrick ou o Gabriel Carvalho lá na frente. Acho que dá pra fazer. E eu, sinceramente, não gosto, tá? Não gosto de time com 2 atacantes, acho que dificilmente funciona. Agora, o Cudê era o grande treinador pro Inter no início do ano. Ninguém discutia isso, era o técnico certo pro elenco que estava sendo montado. Só que não deu certo o Cudê. Não. E a partir daí, pouquíssimos treinadores gostam de jogar com 2 atacantes. E nunca foi o caso do Roger. Talvez ele consiga dessa vez. Tomara que ele consiga encaixar Borré e Valência juntos. Agora, eu vejo com mais dificuldade ele encaixar do que o Cudê. Porque o Cudê ainda jogava com os 2 atacantes lado a lado. Ele tá abrindo o Borré. Sim. É mais difícil Perfeito. de funcionar. E outra situação para mim é a idade dos jogadores, né? O Inter fez um grupo grande, de qualidade, mas são muitos desfalques agora. E aí, olha, o Bruno Henrique tá caminhando no campo, né? É impressionante. Então é um problema que o presidente vai ter que ver com a janela aberta para dar mais Mas opções. se ele joga com pontas, né? Hoje o Roger também não tem pontas pra colocar. Não tem? Ele tem o Wesley, só. verdade. Aí entra o Prado, se ele não que é coloca- meia. Se ele se não, ele não você não coloca bota o o Borré. Wesley e o Borré, ele não tem ninguém. Se ele não coloca o Borré para jogar com 2 atacantes, vai botar quem, né? O Prado e o Johan, É isso, que não são pontas é também. complicado. Não tem opção. Mas assim, agora o Roger vai ter tempo para treinar. Tá? Então assim, ele pegou contra o Botafogo, já foi jogo contra o Rosário, já foi jogo contra o Bahia. Ele mesmo falou na entrevista coletiva e tem toda a razão. Não que ele esteja justificando, se defendendo, até porque não precisa. Sim, ele é o menor desculpado, É o o torcedor e sabe ninguém tá disso. cobrando, e ninguém está cobrando do Roger que ele já deveria ter implementado desempenho no jogo contra o Bahia sábado lá em Salvador. Não é isso. Mas a partir de agora, por uma circunstância que ninguém queria, o Internacional está fora da Copa do Brasil, está fora da Sul-Americana e só resta o Campeonato Brasileiro. Eu queria. Então vai ter tempo para treinar. Não, ninguém queria. Agora o Inter vai ter tempo para treinar. O Roger vai conseguir implementar a sua metodologia a partir de agora. Aí a gente pode cobrar o Inter daqui 2, 3, 4 rodadas, o Inter um pouco mais. Já está dentro da melhorando concepção do pequenas Roger. coisas, né? O Inter fez um segundo tempo melhor contra o Botafogo, né? Contra o Rosário, né? O Roger lê algumas coisas e acho que esse é um diferencial do Roger em relação ao Cudê, né? Ele lê melhor o jogo, né? Contra o Rosário ele melhorou o Inter no intervalo, né? O Inter empata o jogo, ele bota o Bernabé. Contra o Botafogo a mesma coisa, né? Ele tira um pouquinho, né, do ímpeto do Botafogo no segundo tempo. Contra o Bahia a mesma coisa, ele melhorou o time com uma troca sem mexer muito os jogadores dentro de fora de campo, né? De substituições. Então, eu acho que ele tá lendo bem o jogo. Agora, esse tempo ele vai ter, né? Agora sim, Claro, agora- é uma bomba no fim de semana, né? Agora- Palmeiras. é, tá? agora Vai ter que sim. ganhar. Mas Tirando- é o típico jogo que o Inter vai bem. Mas assim, ó, tirando... É o típico jogo que o Inter vai bem. Tirando a galhofa, a corneta e a brincadeira entre nós aqui, se o Inter não tivesse, falando muito sério agora, se o Inter não tivesse as deficiências técnicas e as ausências, principalmente do Alan Patrick, para os próximos meses, com os jogos atrasados, eu colocaria o Inter ainda assim como candidato ao título. Se não tivesse as ausências, de novo, repito, como a do Alan Patrick para os próximos meses e também os outros jogadores que estão fora, com os jogos a menos, se esses jogadores estivessem disponíveis para o Inter, colocaria aí os jogos atrasados como definidor para o Inter ainda disputar título. É que não tem como a gente cravar qual vai ser o campeonato do Inter justamente pelos jogos a menos, né? A gente faz esse exercício de 2020, por mas é exemplo. que com as O Abel ausências se assumiu, dificulta, foi né? eliminado da Copa do Brasil para a América e da Libertadores por Boca Juniors. O que se dizia? Férias. O Inter está de férias agora. Emendou 9 jogos vencendo, estava lá na ponta. É claro, né? Hoje a gente não consegue vislumbrar o Inter tendo essa arrancada. Nós são 5 jogos atrasados em relação a alguns adversários. Mas basta ganhar 2 que tu ganha confiança. Exato, então o campeonato do Inter tem que ser vencer o Palmeiras. Venceu o Palmeiras no domingo e a partir daí, né, aí Dá pra é ganhar, outro Toledo. campeonato, é outro, até porque o Palmeiras vai estar envolvido com jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil, daqui a pouco preserva alguns jogadores, depois o Inter vai jogar de novo em casa contra o Atlético Paranaense, que também é outro time envolvido em 3 competições,
Então, por mais que seja algo que a gente não queria, que são as eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Inter vai ter que tirar alguma vantagem, nem que seja física, né, desse adversário. O Inter precisa jogar Libertadores do ano que vem pelo investimento que foi feito, mesmo que esteja se formando uma barca, mas vários vão ficar e jogadores caríssimos. Até porque tu pode montar outra barca com investimento. Perfeito. Agora, eu acho que dá pra começar a ganhar. A sequência não é tão difícil assim. Claro que tu olha pro Palmeiras e tu se assusta, mas é um Palmeiras que vai eu não tenho preservar. dúvida que Mas o Inter já venceu o Palmeiras lá. viu? O Inter já venceu o Palmeiras lá. Já. Sim. Com um time muito parecido com o que jogou contra o Bahia. Parece que faz uns 6 anos. Esse ponto que o Colar traz é bem importante. O foco do Palmeiras está no jogo contra o Flamengo. É isso. O foco do Palmeiras está no jogo contra o Flamengo. Vem de uma paulada, perdeu em casa pro Vitória, mas o jogo pro Palmeiras é o jogo contra o Flamengo. Eles vão preservar titulares. Eu não tenho dúvida disso. Tá, tem bom elenco, tem bom treinador, ok. Né? Não significa facilidade para o Inter. Muito pelo contrário. E mais o ponto que tu colocou, que contra os grandes o Inter cresce. O Inter cresce. Silva, vamos falar de Nico Lopes. Seria a volta de Nico Lopes ao Internacional. Colar, chega e joga. Tá? Oi, Michele, diga lá. Vamos falar de Nico Lopes então, Gamba, porque esse jogador que já esteve no Inter foi oferecido ao Internacional, o atacante de 30 anos, está no León do México. E a informação, inclusive, do Lucas Colar é de que o Nico Lopes foi oferecido ao Internacional, porém a direção colorada recusou. Seria uma oferta por empréstimo, R$150 mil mensais seria o salário do Nico Lopes por aqui, mas essa oferta foi recusada pela direção colorada. Internacional não quer Nico Lopes. Essa é a informação. Eu quero saber se os canários belga vão vir junto. É o quem? Quero saber se os O canários Nico belga vão tem vir coleção junto. de canários, né? Ah, ele tem? Tem coleção de Tem. canários. E aí, Colar? É péssimo. Cara, é o estranho caso da direção que, neste momento, prefere quem não quer jogar no Inter, né? A gente dá muita força, assim, não, os caras estão virando as costas, mas vamos lá, vai dar certo, vamos renovar. Não, mas não interessa que ele tá pedindo para rescindir, vamos jogar, vamos lá. E o cara, nesse momento, está se oferecendo para jogar no Inter. Assim, o Nico Mas ele Lopes... tem condições de jogar no Inter. O Nico Lopes é um jogador controverso, tá? Mesmo quando estava aqui, tinha, né, os que apoiam e os que detestam o Nico Lopes. É de beirada, hein? Eu acho que é um jogador assim, cara, uma alternativa de mercado. Por que eu digo isso? Porque a gente está agora no dia 29 de julho, certo? Sim. A janela está aberta há 19 dias. Se o Inter vai ao mercado, como de fato vai, ele vai buscar jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro, só aqueles que não fizeram 7 jogos. Se não fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro é porque ou está lesionado, ou não deu certo, ou está fora dos planos. Vai na Série B do Brasileirão, vai no exterior, vai não sei aonde. É esse tipo de jogador que vai vir para cá agora. São apostas, as certezas eram lá no começo do ano. Pelo salário que o Nico Lopes está se propondo a jogar no Internacional, são R$145 mil que o Inter tinha de arcar, né, até o fim do empréstimo, junto ao León. O León quer abrir a sua folha lá no futebol mexicano, quer contratar outros jogadores, e o Nico tem a possibilidade de sair. Tanto é que se ele não vier para o Inter, onde ele ainda tem esperança, né, de ser contratado, ele vai jogar no Nacional de Montevidéu. Ah, imaginei. E o Inter, né, com o Nacional de Montevidéu, a gente sabe que o futebol uruguaio também não é um futebol que paga muito. Então, R$145 mil, poxa vida, né? É 1/3 do salário do Alário, por exemplo, que não faz gol há 12 jogos. Então, não é o meu atacante dos sonhos? Não é. Mas pela oportunidade de mercado, por R$145 mil, num empréstimo, né, que o Inter não vai ter custo muito alto, ele teria que estar aqui já treinando por R$145 mil. Bruno Soares, a volta de Nico Lopes, R$145 mil, é isso? R$145 mil. E até quando o empréstimo? 1 ano. E não precisa pagar pelo empréstimo. Não precisa. Não, só o salário do Nico. Eu quero dizer assim, Ele ó, quer muito. Ele quer muito voltar. É impossível ter uma opinião concreta, uma pessoa que não acompanha o futebol mexicano, que é o meu caso. Eu vi alguns lances dele, vi que ele faz alguns gols. Ele era um jogador de muita qualidade no Inter, não tá velho, tá com 30 anos. É um jogador que oferece uma série de possibilidades, ele joga pelo lado, ele joga atrás do centroavante e joga como falso 9 também. No Inter, repito, pelo menos foi assim. Eu acho que pelas circunstâncias, um Inter que recém estávamos falando aqui, precisa se reforçar, precisa de mais jogadores. Um jogador que seria barato, sem custo a contratação do empréstimo. Barato em questão de salário também. Eu faria esse negócio.
Acho que é algo de risco, não é um jogador que vai resolver os problemas do Inter, mas chegaria para ajudar. Eu faria. É uma aposta, Eu não sei nem se eu colocaria como um negócio de risco, viu? Não O é. risco é muito baixo. Tu tem razão, porque tu não perde dinheiro. Mas eu digo assim, muito baixo. risco de não dar certo. Entende? Não é uma coisa que tu diz assim, ó, não, essa é uma boa contratação. Não sei, mas eu acho que é uma aposta que tu pode fazer. O Alário, sim, é um negócio de risco. Sim, né? sim, Faz 2 anos para Alário. Sim, tem Ganha contrato 3 vezes longo. mais que o Nico Lopes. Sim, esse é um perfeito, negócio de perfeito. risco. Um baita anfitrião, né? Nico Lopezinho, condomíniozinho. Elas gostam. É que o melhor elas Nico gostam. Lopes que a gente tá mostrando aí tem até a final da Copa do Brasil, né? Esse lance é bizarro que ele bate o escanteio e ele faz o gol dentro da área, né? Isso diz muito sobre o Inter de 2019. Faz o gol na área depois da segunda finalização. Segundo chute dele, ele bate o escanteio e faz o gol, né? Foi isso. Ele teve um bom momento, né? Mas ele também teve aquele episódio da Nicolândia, né? O jogador estava desligado do jogo, né? Pô, o jogador está desinteressado. Cara, eu acho que ele quer vir, acho que a gente tem que levar isso em consideração. É que o Bruno disse, né? A gente não está falando, por exemplo, do Damião. O Damião é um jogador de 35 anos, né? Já rodou, saiu do Curitiba com contrato rescindido. E o Inter já tem 2, 3 atacantes. O Nico Lopes, ele te dá possibilidades dentro do elenco no empréstimo com custo baixo. O Damião foi oferecido também? Foi oferecido também. E o Inter quer ou não? O Inter está analisando o Damião, não sei. Não tenho a resposta sobre o Damião ainda, mas o Nico, que me disseram é que o presidente Barcelos descartou logo de cara. Nico Lopes não digamos quer. assim, Então, um pacote... Não vai ter negócio, não vai ter negócio. Digamos assim, Ele está esperando ainda, tá? um pacote, tá esperando aí. um pacote de... Vamos chutar aí, um pacote de R$300 mil para os dois. Damião e Nico? É. Não. Não, Damião não, cara. Damião em nenhum cenário. Não. Eu tô só colocando no debate aqui. Se agradaria. Damião ou Alário? Não. Damião ou Alário? Cara. Damião ou Alário? Coloca o Luca. Acho que o Damião já passou. Tu já tem 2 centroavantes ali, o Valência e o Borreto, não precisa de outro. Nem do Alário. Mas é que o Damião... Não, mas se o Roger não tá com... Se o debate é se o Coloca o Roger vai menino. conseguir jogar com 2 ou com 3, né? Se ele vai jogar com 1, 2, 3. Pra quê, Então, Damião? vai botar mais um. Eu acho que o Inter precisa contratar pontas, jogadores que joguem por dentro, volantes. Aí se acho aplica que a esse necessidade daqui a pouco de um Nico Lopes. eu acho que o Nico só é válido neste momento pela característica e pela alternativa de mercado. Tá, e um salário... Ele quer voltar. Ele Tu quer emplacar o Damião no Inter, né? Tô sentindo isso. Não, eu só tô perguntando. porque Damião no se Grêmio for- serve? Ele queria o Daverson. Olha... Cara, ele criticou o Bright White, que é o Damião, velho. Olha... Tá, eu esqueci do Bright White. Brave Wave. Tá, vai ser bem legal. O Damião vai foi ser- muito bom jogador. Hã? Né? O Damião foi bom jogador. Foi. Não, ele ainda talvez seja um pouco, né? Acho que não pro nível da dupla Grenal. mas- Vamos lá, Michele Silva, na nossa central, vamos falar sobre... Esse aqui tá preocupado. Gustavinho, podendo deixar o Grêmio, Michele? Existe sim essa possibilidade, Gama, porque o Gustavinho ele está sendo monitorado, analisado por clubes do mundo todo. No último final de semana, nosso repórter Caliel Dornelles trouxe a informação de que o Porto de Portugal fez uma proposta pelo Gustavinho de 8 milhões de euros por 70% do jogador, que é o valor, que é o percentual que tem o Grêmio por parte deste atleta. Além do futebol português, também o futebol da Arábia Saudita tem interesse pelo Gustavinho. O Grêmio está analisando essas propostas e conversando. E uma venda neste momento não está descartada, afinal, o tricolor entende que pode ser o timing perfeito para vender este jogador. Bruno Soares, o Grêmio tem que vender o Gustavinho, fora a falta. Assim, o Grêmio tem que vender o Gustavinho se chegar o valor apropriado pelo Gustavinho. Quanto? O Grêmio não pode... Por exemplo, o Porto ofereceu 8 milhões de euros. Pouco. O Grêmio recusou. O Brentford da Inglaterra ofereceu 10. Obrigado. O Grêmio quer o dobro. O Grêmio quer 120 milhões de reais, né, convertendo. Então, assim, o que se tem de algo mais concreto, digamos, é isso que a gente está trazendo, né? Que o futebol árabe pode fazer uma proposta. Já procurou Chega um jogador. perto dos 20? E aí e perto dos 20. E o 20 Grêmio, milhões de euros. O Grêmio venderia por um pouco menos. Mas que é não o Grêmio, tanto, né? Muito. Então, o Grêmio precisa de dinheiro. Beleza. Mas o Grêmio precisa de bons jogadores para sair dessa situação O Grêmio também. precisa... Tem que equilibrar. Repara a frase do Bruno. O Grêmio precisa do quê? De dinheiro. De dinheiro. E precisa de bons jogadores. jogadores. Né? Aí o Grêmio traz o Bright White. Tem que... E quer vender o Gustavinho. Eu tô implicando com o cara E quer nem vender o jogou, Gustavinho. nem jogou. Traz o Bright White
E quer vender o Gustavinho. Mas é que sabe... Chega uma proposta da Arábia, do Porto, de 20 milhões, tu leva o Gustavinho. Não tem como. Na base aérea. Não tem tu como. leva, não tem como segurar. Não 20 tem como. milhões é um baita assim, ó, negócio. tu tem que saber negociar. Baita negócio. O mercado sabe que tu quer vender, o mercado sabe que tu precisa vender, Bruno, mas o mercado sabe da qualidade dele. Quem são os jogadores jovens que o Grêmio pode negociar? O Grêmio pode negociar além dele o Gustavo Martins, que tem interesse no futebol português, mas zagueiro a gente sabe que vale menos. Não vai chegar em 15, 20. E o Natan Fernandes, que perdeu muito valor de mercado porque é reserva. Perdeu espaço. Teve um empresário que disse pro Grêmio assim, ó, como vocês querem X por ele se vocês deixam ele na reserva do Galdino? Não tem como valorizar. Agora a questão é a seguinte. Foi bem. Agora a questão é a seguinte, né? O jogador pro Grêmio vender é o Gustavinho. Claro. Vai fazer falta, né? O momento é Mas já delicado. tem uma reposição, tá né? em 3 competições, Tem, precisa do Gustavinho. Não, O Aravena. O Aravena veio pra Bateu isso. em 20, 18, 17 o Grêmio tá fechando. 17. Claro. O Grêmio Pô, um tá baita fechando. do Acredito que negócio. sim. Baita no negócio. Agora acredito com que o Bright White não, no negócio. Só que o problema 17 é dar milhões tudo é certo. baita. Só que Agora é difícil chegar nesse valor. Só que o problema do futebol árabe é que eles entram em contato e entraram com o Gustavinho e oferecem 10 vezes mais pro jogador e pro clube eles oferecem uma miséria, pro jogador forçar a saída. Seduz o jogador. Exato. Seduz o jogador. Então, Olha aqui onde é que tu vai morar. Olha aqui o carro que tu vai ter. Olha aqui qual vai ser a tua vida. Olha o teu padrão de vida a partir Não de dá pra- agora. Olha aqui como é que vai ser a tua conta bancária e tal. Ok, convenceu, seduziu e aí vai no clube. Aí o clube fica vendido em muitos casos. E nesse momento de SAFs, né, a gente tem visto aí, tanto que o Grêmio está complicado no Campeonato Brasileiro. Bragantino não cai mais, Bahia não cai mais, é complicado. Então o que os clubes como o Grêmio precisam fazer? Vender jogadores jovens. E o Gustavinho é essa moeda. Agora, o presidente tem que ser muito habilidoso. O presidente Romildo, por exemplo, tinha todos os defeitos, enfim, a gente criticava. Agora, ele sabia negociar. Ele sabia valorizar os ativos do Grêmio. Então o presidente Guerra precisa ter essa habilidade para quando vender o Gustavinho, vender por um valor justo. O jogador é esse. Futebol árabe é o meretrício, né? É o meretrício, é a noite. O Inter podia vender alguns jogadores do futebol árabe, né? Tem? Pro Alvorada. Intervalo, no adoro YouTube futebol tem árabe. Michele Silva, a gente volta em seguida. De volta com o Donos, aqui na tela da Band, também no YouTube. Daqui a pouco tem ele, Alexandre Mota, sempre muito elegante para comandar o Boa Tarde RS. Bora colocar na tela o resultado final da enquete. Rumo ao G4. Aquela enquete. Decolou. Aquela enquete. Aí, ó. Vamos lá. Que isso, hein? isso? Ninguém segura mais o imortal tricolor. Falei que a enquete era boa. Para! Falei que era boa, viu? 70% Falei que era boa. Hashtag empolgou. Parabéns, Nicole. O G4 é o caminho, Quem né? irá terminar na frente no Brasileirão? Grêmio, 70%. Faltou colocar a tabela. Eu só tô aqui do dizendo, o campeonato. Grêmio de vez em quando decepciona, mas o Inter nunca decepciona. O bom é que o confronto direto o Inter já Bruno ganhou, Soares, né? tu tá nos Não, 30 ali, né, Bruno eu tô nos Soares? 30, Tu tá óbvio. nos 30, né? Tu, Colar, nem o Pedro Espinosa Pelo acredita que o amor Grêmio de vai Deus, o ficar Inter na tem frente. 3 jogos a mais que o Grêmio Olha aqui no a tabela, Brasileirão. olha aqui a 3 tabela. jogos Olha a lá. mais. Tá ali, ó. Primeira página olha não lá. pertence à dupla Grenal. Olha o Primeira página suplício. não pertence à dupla Grenal. Olha Tá ali o aqui. suplício da página 2, ó. Olha ali o suplício, ó. Qual é o suplício? 2 pontinhos na frente. Não, aqui, ó. 18 jogos a 15, Pedrão. 3 jogos. Não tem como perder. 3 jogos, 2 pontos. 9 pontos. Isso. Aí o Internacional, como eu digo sempre, que nunca decepciona, encarrega 3 derrotas nos A jogos soberba é atrasados. algo triste, né, cara? E eu acho que o Inter... 70% me pegou muito, hein? Pegou? Esse percentual me pegou muito. O Pegou, otimismo né? da torcida Qual do é a Grêmio. distância do Grêmio pro Fortaleza ali, o G4? 18 a 36, dá pra chegar, hein? O Grêmio, se pegar uma Dá pra Sul-Americana... chegar, hein? O Grêmio, se pegar uma Sul-Americana, tá lindo. Não, mas o O São Grêmio, Paulo tem que 32, não cair. por aproveitamento tá aqui, né? O Grêmio, 11º. o Grêmio tem é que não cair. E o Inter tem que brigar pra pegar uma vaga na Libertadores. Olha ali o Juventude, ó. É que o Juventude, Capaz de Grêmio e Inter. o Juventude teve uma leitura muito equivocada do momento. Né? Capaz o Juventude de- estava bem e vendeu 2 mandos Gamba, de campo. capaz Muito bem, de- vamos lá, preciso entregar aqui pro Capaz Mota. de Juventude e Grêmio acabarem na frente do Internacional. Ih, rapaz, vamos lá, Alexandre Mota.